Boa tarde, catedráticos, engenheiros, geógrafos e matemáticos. Começamos com mais um Achado na Rua, agora num domingão, final do dia. Eu estou indo aqui para o aniversário, como é uns 20 minutos aqui perto de casa, 20, 30 minutos, eu resolvi ir a pé. Eu gosto muito de andar a pé, apesar de não gostar muito de subir morro, mas andar a pé pela cidade eu acho legal. Eu resolvi andar aqui com vocês, mostrar um pouquinho pertinho da minha casa, um caminho diferente para vocês conhecerem, mas ao mesmo tempo a gente ir papeando sobre alguns assuntos. Assim eu vou mostrando para vocês também aqui ao redor, o que acontece. Eu estou aqui na Consolação com Paulista, e aí vou descendo, na verdade, aqui a Consolação e indo para Pinheiros, onde é o evento. Então vocês podem deliciar um pouquinho. A gente ainda está no lugar vazio, não tem muita gente na rua, mas daqui a pouco a gente começa a passar por uns lugares ocupados. Mas hoje nós vamos seguir o Achados na Rua antigo. A gente ia para o Achados na Rua, a gente ia falando de alguma coisa, algum assunto, ia conversando, ia papeando, e hoje a gente vai ter essa oportunidade de fazer novamente. Eu queria ter ido no Museu de Arte Sacra, que tem aqui em São Paulo, descobri esse final de semana que tinha, mas acabou que eu não tive tempo, tive que fazer algumas coisas, e aí eu resolvi gravar isso aqui, porque essa semana eu vou para Belo Horizonte. Provavelmente vai ter uns vídeos de Belo Horizonte, algumas igrejas que nós vamos visitar lá, algumas ruas que nós vamos passar, mas eu vou deixar esse vídeo aqui para a gente ir conversando durante a semana. E hoje eu queria conversar com vocês de vários assuntos, e aqui você sabe que o Achados Perdidos de Assuntos, Achados Perdidos de Assis, conversa sobre vários assuntos, sem saber muito dos assuntos que você não pediu, assunto que você não queria saber, mas a gente vai falar sobre ele. Então, o primeiro assunto que eu acho que está na boca do povo aí, né, galera, é o assunto da guerra do Irã com os Estados Unidos, com Israel e por aí vai. Bom, a gente está subindo um viaduto aqui. Deixa eu só mostrar para vocês esse viaduto. O cheiro, esse viaduto vai chegar ali num lugar de hospital, eu acho que é o Hospital das Clínicas. Então a gente atravessa aqui, quando chegar ali no meio eu mostro para vocês ali com maior magnitude. Mas pô, quando começa uma guerra, claramente, né, velho, os dois lados estão errados, né? Mas sempre tem um lado que tá batendo o pé mais do que o outro, e aí acaba dando em guerra. Todo mundo fala muito em guerra mundial, né? Mundial. Eu acho que eu estudei um pouco de relações internacionais, mas muito pouco mesmo. Eu estudei 2, 3 matérias na faculdade, mas deu para entender um pouquinho de relações internacionais, de como os países funcionam, de como os países se relacionam. E uma coisa que eu aprendi pra caramba foi essa questão de tensão e negociação no país. É muito difícil acontecer uma outra guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas foram realmente... eu não posso falar que é um processo de exceção, mas é um processo que tudo deu errado para aquilo acontecer. Por quê? Para você ter uma guerra mundial, você precisa de duas potências polarizadas, ricas e altamente armadas. E infelizmente, felizmente, o arranjo econômico que nós temos hoje, baseado no comércio, ele protege muito essa paz mundial, não a paz regional. Então a gente sempre teve guerras, mas as guerras eram regionais. Mas essa paz realmente mundial, ela é protegida por essa questão do comércio. Porque, vejamos bem, a gente pode dizer hoje que nós temos 3 potências mundiais: Estados Unidos, Rússia e China. Quer dizer, países com dinheiro pra caramba, com gente pra caramba e com um exército forte, ok? Só que você tem ali a Rússia, que tem um exército foda, tem uma inteligência incrível, KGB, acho que até mudou o nome, é de uma inteligência surreal, assim, porque ela consegue influenciar o mundo com as ideias dela, com tudo que ela coloca, mas é um país que tem um PIB menor do que o Brasil, então dinheiro falta ali. Eles precisam economizar muito, tirar dinheiro de muita coisa para colocar isso em guerra, né? E a guerra da Ucrânia contra a Ucrânia já traz um prejuízo gigante para a Rússia, imagina uma guerra mundial. Um outro ponto que a gente pode colocar, aqui a gente está passando
em frente ao hospital, acho que é o Hospital das Clínicas. Vamos passar ali. Depois eu queria falar sobre SUS com vocês também, tá? Mas vamos passar aqui. Beleza. Mas voltando a falar, então a Rússia tem essa riqueza ali, essa questão econômica que ela é fraca. A China, por um outro lado, ela tem um exército que está se fortalecendo cada vez mais, ainda não é um exército forte, mas está fortalecendo cada vez mais. É um exército que não é acostumado a guerras, então isso é muito importante dentro do contexto de uma guerra mundial. E primeiro, a China depende do... Eita, aqui no hospital. A China depende do mercado americano, do mercado europeu para sobreviver. Então não adianta a China falar que nós somos ricos e coisa e tal. Tipo assim, se os Estados Unidos falar, cara, nós vamos comprar da China, a China tem um problema, onde ela vai escoar? Porque as pessoas, né, a força econômica, a força de consumo chinesa, ela ainda não é suficiente como é a força de consumo americana. Você precisa entender que para você chegar no nível de consumo que os Estados Unidos têm hoje, isso são anos ou anos de aperfeiçoamento, de mercado livre, coisa e tal. O nível de consumo do americano, a quantidade de consumo do americano é muito grande, do europeu também. Do chinês ainda não. A China ainda vai demorar muito para que o seu mercado interno consiga consumir o tanto que o mercado externo consome. Entendeu? E aí essa equação faz com que a China também tenha uma dependência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como o primeiro país, vamos assim dizer, que começou com essa liberdade econômica, ele tem um proveito muito grande. Por isso que os Estados Unidos é um país que vai lá, declara guerra, se caga para a ONU, se caga para todo mundo, porque os Estados Unidos é quem paga a festa, né? Então, pagando a festa, acaba que ele fica responsável, ele pode fazer basicamente o que ele deseja, dentro, claro, de um espaço bem pequeno, né? Simplesmente fazer o que quer. Então, é muito difícil ter um equilíbrio onde vai ter uma guerra mundial, porque uma guerra mundial seria um prejuízo para todo mundo. Talvez menos os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país que o consumo interno dele é muito forte. Então, se os Estados Unidos se fechar e produzir internamente, ele consegue se manter e manter rico com as estruturas que ele criou, com as parcerias que ele criou no mundo, ele consegue se manter. Agora, os outros países grandes ainda dependem. Então, guerra mundial, a gente pode tirar isso vamos dizer assim, tirar isso de cabeça. Agora, é óbvio, sempre pode acontecer merda. É uma parada muito delicada. Então pode acontecer alguma coisa, pode ter uma mudança ali, que alguém morre, alguém faz alguma coisa e a guerra acontece. Mas, geralmente, não é isso que acontece, porque eu preciso de um equilíbrio econômico, um equilíbrio armamentista, um equilíbrio social. E hoje, querendo ou não, quando a gente fala, por exemplo, de Oriente Médio e fala também do Irã, o Irã é, do Oriente Médio, talvez o último país que está enchendo o raio do saco em termos de violência. Os árabes, e aí Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Omã, eles não querem, vamos dizer assim, eles não querem mais ser vistos no mundo como homens-bomba. Eles não querem mais essa piadinha, essa coisa, homem-bomba, bum, e coisa e tal, terrorista não. Eles querem ser vistos no mundo como pessoas de alto nível, como pessoas qualificadas. É por isso que na Inglaterra está cheio de árabe estudando. É por isso que lá nos Estados Unidos está cheio de árabe estudando. Eles querem ser vistos como players mundiais qualificados, não só como um povo maluco que quer explodir o mundo e que é rico só porque tem petróleo. Aos poucos os países foram se acalmando ali, mas alguns países não, tipo a Síria, mas aí a Síria acabou que já terminou ali, Afeganistão, Iraque, e agora o Irã é o último país. Então até o Oriente Médio quer que o governo iraniano caia. Então, se tiver a guerra, o Oriente Médio está com os Estados Unidos, está com Israel, por incrível que pareça. Por quê? Porque eles precisam que aquela região se acalme, eles precisam que aquela região tenha um mínimo de paz. Então por isso que é muito difícil você pegar uma geopolítica ali e falar o seguinte, porra, vai acontecer uma guerra, alguém vai matar alguém, e aí não, é muito difícil e ninguém vai se arriscar. O Putin já tá, tipo assim, fudido, podemos assim dizer, com a guerra na Ucrânia. Outra frente, se ele fosse tomar alguma coisa ali na Europa, invadir a Polônia, coisa tal, mas muito difícil, porque o custo é muito alto disso, e o poderio americano também é muito forte com os parceiros. Por exemplo, a Inglaterra acabou, acho que foi ontem, já
falou que está junto com os Estados Unidos. Então, acaba que os Estados Unidos pode ir lá resolver esse problema do Irã, depois que resolver esse problema do Irã, começar com outro problema e ir resolvendo outro problema. Então, quer dizer, é muito difícil a gente pegar ali e entender uma guerra mundial. Então, o que a gente pode colocar ali é um rearranjamento geopolítico. Então, realmente, o Trump, quando ele tira o Maduro aqui, ele está tentando, na América do Sul, rearranjar a política. Então, tirar um pouco da influência China, tirar um pouco da influência russa. Mas como a América Latina é a porcaria de um lugar irrelevante, ele não vai se esforçar muito. Então, ele, beleza, deixa eu tirar aqui o Maduro. Tirando o Maduro, já vão ver o que vai acontecer. Ninguém está mexendo, o Lula está quietinho ali, não vai mexer com ninguém. Os outros de esquerda, todo mundo caladinho, a mocinha do México lá também está resolvendo os problemas dela, então ninguém vai me dar problema aí, beleza, tranquilo. Deixa eu resolver os outros problemas do mundo. E aí ele começa a tentar rearranjar esse tabuleiro. Porque a chance da China e a chance da Rússia de fazer alguma frente com os Estados Unidos é realmente na diplomacia, onde eles vão ocupando espaço que os Estados Unidos vacila, que os Estados Unidos não exerce poder. E aí, em algum momento, quando os Estados Unidos perceber, ele já está sem parceiros no mundo. Mas ainda assim é muito difícil, né? Por exemplo, naquela época que o Brasil foi sancionado com aquelas taxas do Trump, falava-se muito em soberania, né? É muito difícil falar em soberania no mundo quando o Brasil, por exemplo, não tem o próprio GPS, não tem a própria tecnologia do GPS. Isso, no mínimo, significa que se o GPS for cortado, o sinal de trânsito, o sinaleiro, o semáforo, em cada região do país, alguma coisa, ele para de funcionar, porque ali é por meio de GPS. Então o Brasil não tem essa tecnologia. Todos os países, quando eu fui para o Japão, por exemplo, eu vi isso muito claro. O Japão, o pessoal usava Google Maps, usava outros aplicativos e tinha um aplicativo GPS que era japonês. Então, os países maiores, os países mais relevantes, os países que se importam mesmo com a sua independência, com a sua soberania, eles investem em questões estratégicas. E ter um GPS dentro do seu país é muito estratégico, né? Você não pode deixar de mapear o seu próprio país, e o Brasil é um país que deixa de mapear o seu próprio país, deixando que os Estados Unidos forneça isso. Então, falando de Terceira Guerra Mundial, tira seu cavalinho da chuva, ninguém aqui vai para a trincheira, ninguém aqui vai ser aliado, ninguém aqui vai fazer nada disso. Provavelmente quem mora em Pindamonhangaba vai continuar morando em Pindamonhangaba, ninguém vai ser enviado para a guerra nem nada. Agora, realmente, o que é de se esperar é o seguinte: uma vez com a morte do Ayatollah e da galera lá, quem está no poder, não tem nada a perder. Então, o risco é entender, por exemplo, o que o Irã tem em termos de armamento. Isso é muito relevante. E olha que sacada interessante. Claro que eu não tenho informações. Aqui a gente está descendo a Teodoro Sampaio. Então, vocês podem ver aqui uma ruazinha que leva a gente até Pinheiros. E eu estou passando por lá. Mas o que a gente precisa entender nessa questão? Lembra meses atrás, quando o Trump atacou a estrutura nuclear do Irã? Então aquilo ali pode ter sido uma preparação para esse ataque. Porque o que o Irã e os Estados Unidos, o que Israel e os Estados Unidos sabiam? Se eles tivessem uma bomba atômica, se eu chego lá e mato o Ayatollah, mato a galera mais forte, essa galera não tem nada a perder. Não tendo nada a perder, o que eles vão fazer? Vamos soltar uma bomba atômica aí dentro da casa do Israel, em algum lugar qualquer, em qualquer lugar da Arábia Saudita, e foda-se. Mas os Estados Unidos, o que ele faz inteligentemente? Primeiro, ele tem a certeza que o Irã não tem armamento para destruição em massa, bomba atômica ou qualquer outro tipo de armamento, e aí depois disso eu preparo uma ofensiva. Qual que é o próximo passo, né? O que precisa entender? Como essas pessoas vão sair de lá, essas pessoas do poder, né, que estão lá, que mantêm aquele governo, e principalmente como vai ser a sucessão. Vai voltar o governo persa? Vai voltar a monarquia? Não sei. Então isso é tão importante quanto a guerra em si. Olha o que aconteceu na Venezuela, né? O Maduro saiu. Só que a vice, que eu esqueci o nome dela, que ficou, pra ela dá na mesma, né, cara? Ela ficou baixo, parou de afrontar os Estados Unidos,
está fazendo o que os Estados Unidos está mandando. Então, quer dizer, a elite de esquerda ou a elite bolivariana que tinha lá, ela não mudou. Eles só estão quietinhos porque eles sabem que é o seguinte, cara, se a gente fizer alguma merda aqui, o Trump vai chegar e vai explodir todo mundo. O cara levou o Maduro. Agora, vamos saber como vai acontecer no Irã. Porque como as pessoas vão sair de lá, essas pessoas que mantêm o governo? Porque as pessoas fizeram muita maldade, fizeram muita corrupção. Então não é simples, vamos deixar que o povo iraniano se resolva. Não é bem assim. Tem um caso que eu vou falar errado aqui, mas vocês me corrijam no vídeo, que é o caso da colonização belga. Eu vou esquecer o país agora, mas eu acho que tem um filme que chama Hotel Ruanda, se não me engano, que tinha duas etnias negras e uma etnia. E aí, o que eram essas duas etnias, na verdade? Um chamava Tutsi, a outra eu não vou lembrar qual que é. As duas etnias, na verdade, não tinha etnia alguma. Os belgas, quando chegaram lá, eles pegavam os negros que tinham feições mais finas, que eles consideravam feições de branco, e colocavam eles no poder, porque, segundo eles pareciam mais com branco. Então, simplesmente um negro que tinha o nariz mais fino, que tinha as feições mais parecidas com o branco, eles colocaram nisso. Então, Tutsi e Hutus, se não me engano, esses que tinham essas feições mais finas eram Tutsi, e os outros que tinham as feições mais grossas, nariz grande, negro, assim, eram os Hutus. Beleza, quando os belgas saem de lá, os belgas simplesmente falam assim, vai ter eleição, acaba que os Hutus ganham, e aí eles, beleza, saímos daqui, e quando eles saem, acontece um massacre. Sim, acontece um massacre, onde os Hutus simplesmente saem matando os Tutsis, que eram os negros, que tinham feições, né, mais parecido com brancos, e que governaram ali junto com os belgas durante muito tempo. E isso ali foi um massacre foda. Tem esse filme, se não me engano, chama Hotel Ruanda. Coloca aí nos comentários, quem souber, qual que é o país, se eu falei alguma coisa errada da história. Mas basicamente era esse ponto. Então, quando você sai assim, você pode piorar o cenário ali dentro. Então, é importante saber o próximo passo e conduzir esse próximo passo. Como essas pessoas vão sair de lá, porque essas pessoas, se elas não saírem de lá, as pessoas do governo, elas não serão pacíficas, e como eu falei com vocês, basicamente elas não têm nada a perder, já que o governo caiu, as pessoas morreram, e aí tende a ser pior, tende a ser mais... Se eles continuarem no poder, eles tendem a ser mais rígidos, porque é a única coisa que segura eles. Se eles saem do poder, mas ficam no país, tende a ter uma contra-revolução, ou não uma contra-revolução, mas uma revolta contra eles. E aí você pode ter um problema social. Ao mesmo tempo, se eles fogem e vão para outros países, acontece igual os nazistas na Argentina, né? Que eles ficam lá na Argentina, depois, entre aspas, somem, né? Mas levou uma riqueza muito grande parte da riqueza nazista que eles assaltaram ali dos judeus e da galera que eles apropriaram na Alemanha, eles trazem isso para a Argentina e continuam morando lá. O que eles fizeram depois nunca se sabe. A galera fala que ficou lá, mas para onde essa galera foi, não sei. Então é importante entender isso. Eu não sei como resolve, brother, não fui chamado para resolver isso, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente fazer essa leitura e ir dormir tranquilo. As pessoas às vezes ficam... Continuamos descendo até o Teodoro Sampaio, as pessoas às vezes ficam mais nervosas, o que vai acontecer, é guerra, mas deixa. É importante a gente fazer a leitura certa e entender, até para defender o seu lado. Apesar de, dentro disso, não tem defesa nenhuma, né? É Israel, Estados Unidos e Irã. A gente está aqui no Brasil, galera. A gente tem um problema de saneamento básico. A gente vai ficar tentando dar opinião para onde os Estados Unidos tem que levar, se tem que cair ou se não tem que cair. É muito complicado, porque a gente precisa perceber que grande parte desses governos, que hoje são governos autoritários, no Oriente Médio e coisa e tal, eles se fortaleceram muito por causa de uma certa negligência dos Estados Unidos durante anos em sentar na mesa e entender essas regiões. Eu me lembro há muito tempo atrás, uma entrevista do Putin, onde ele falava assim, olha, os Estados Unidos precisam entender que nem todo local vai ser uma democracia plena igual é os Estados Unidos. Nem todos os países do mundo. Tem regiões
que têm culturas muito intrincadas. E se você não discutir com esses locais, não conversar com isso, você acaba perdendo o contato e aí você tem uma radicalização eminente. Porque, querendo ou não, durante um grande período, foi a Rússia quem conversou com essas regiões. Por quê? A gente tem o caso da Síria, que é muito emblemático, né? Porque ali você tinha o Talibã, você tinha Al-Qaeda, você tinha essas tribos, né, radicais tentando dominar o Oriente Médio. E a Síria lutava contra esses caras. A Rússia ajudou, só que ao mesmo tempo a Rússia criou um ditador. Mas a Rússia tentou combater. Então, quando o ditador, eu acho que o nome dele é Alcir al-Assad, quando o ditador ele cai, é a Rússia quem assume ali a responsabilidade de não deixar o Al-Qaeda, o ISIS, o Talibã assumir o poder local. Porque quando você deixa essa galera assumir o poder local, aí, galera, é dedo no cu e gritaria. Hoje nós temos ferramentas de análise bem melhores do que a gente tinha antigamente. Então, acredito que hoje você tem guerras e ferramentas mais inteligentes. Essa guerra, para mim, tende a ser rápida. Então, é uma guerra, não é uma guerra de território, igual a guerra da Rússia, da Ucrânia, mas é uma guerra onde você já desarmou a estrutura do Irã, a estrutura de governo do Irã. A estrutura cultural continua. Então, você tem muita gente que ainda é a favor do governo, forças armadas. Agora, quem tem a capacidade, pessoas têm a capacidade de chegar lá e instalar a ordem naquele local? É a monarquia? É uma eleição? Ou é um outro ayatolá que vai conversar com os Estados Unidos, assim como a vice-presidente da Venezuela conversa com os Estados Unidos? Porque tem essa possibilidade também. Tem essa possibilidade dos Estados Unidos começar com um novo ayatolá, chegar lá e falar assim, não, chega aí, bora trocar ideia, a gente é legal, a gente é amigo, e aí ficar tudo debaixo dos panos. Isso é possível. Bom, pessoal, estou chegando aqui no aniversário, já estou em vias de chegar lá. Então é isso, Achados na Rua hoje, bem didático, com uma opinião que ninguém pediu, mas eu acabei dando a vocês. Espero que tenha ajudado. Eu estou indo para o meu aniversário e eu estou instituindo uma prática que eu tenho, que é a prática de sempre dar de presente o aniversariante um livro. Então aqui, ó, o livro que eu vou dar para o aniversariante hoje é Yaya Garcia, de Machado de Assis. E primeiro, dê um livro que você já leu. Então comprem livros, leiam e depois de ler esse livro, deem eles de presente. É isso, galera. Valeu e boa noite. Vai!